E aí, Digi escolhidos, tudo bem com todos vocês? Hoje, como toda semana, é dia da gente postar vídeos sobre os Digimon Anciente. Porém, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um tanto especial e incomum, porque o vídeo de hoje se trata de 2 Digimons Anciente ao mesmo tempo. Eu tinha pensado, pessoal, em fazer um vídeo para cada um dos dois, porém no final eu decidi assim, não, é melhor não. Melhor eu fazer um vídeo só juntando os dois, por quê? Porque esses 2 Digimon Ancientes são conectados de várias formas diferentes. Então, a gente vai estar falando hoje sobre o Anciente Garurumon e o Anciente Sphinxmon. Vambora, vamos nessa, começando. Então, pessoal, como eu disse para vocês, os dois são conectados. E essa conexão que existe entre os dois é uma coisa que é passada evidentemente durante a 4ª temporada de Digimon Frontier. Por quê? Porque em Digimon Frontier existem dois irmãos, né? Que são irmãos gêmeos. Eles são conhecidos como Koji e Koichi, né? O Koji consegue o Digi-Espírito da Luz, enquanto o Koichi consegue o Digi-Espírito das Trevas. E quando você pensa em trevas, obviamente você pensa em coisa do mal. E quando você pensa em luz, obviamente você vai direto pensar em coisa do bem, sagrada e tudo mais. O que acontece, pessoal, é que no mundo digital não é bem assim que as coisas funcionam. Óbvio, quando você tem luz e você tem anjos e coisas do tipo, as coisas boas acontecem. Quando você tem trevas, escuridão e demônios, coisas ruins, normalmente acontecem. O caso, pessoal, é que no caso desses Digimons, eles apenas representam elementos. Então a gente pode dizer que eles estão apenas representando aquilo, usando aquilo da forma que eles bem entendem. Então não é exatamente que essas trevas mostram para você que esses Digimons são do mal, e nem que essa luz mostre que aqueles Digimons são do bem. Então pensem nisso como apenas elementos, como apenas aquilo que eles representam. Maravilha? Então, durante Digimon Frontier, eles são irmãos gêmeos. E os dois evoluem usando esses 2 Digi-Espíritos. E se você não for mais atrás da história por trás desses Digi-Espíritos, você vai pensar que é apenas uma coisa que acontece durante a temporada com esses 2 irmãos, né? Inclusive é uma história bem trágica. E que acaba acontecendo um acidente com o Koichi e coisas do tipo, e os dois ficam inimigos e coisas do tipo. Então, assim, é bem trágico, que é uma coisa que é pra acontecer mesmo, porque a gente tá lidando literalmente com a luz e com as trevas, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que comparam esse tipo de situação com o Yin e o Yang, né? Que dizem que todo mundo tem as luzes e as trevas dentro de si. Os dois são irmãos gêmeos, então, como os dois nasceram da mesma pessoa, um nasceu com a parte das luzes, o outro nasceu com a parte das trevas. Beleza, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? O que acontece é que, bom, durante os tempos antigos, os 2 Digimons que originaram os Digi-Espíritos que esses 2 meninos usam eram o Anciente Garurumon e o Anciente Sphinxmon. E muitas pessoas vão pensar assim, nossa, mas não era pro Anciente Garurumon ter uma conexão muito forte com o Anciente Greymon, né? Porque sempre os Greymons e os Garurumons têm conexão entre eles. E sim, pessoal, eles possuem sim conexão dessa vez também. Porém, esses dois aqui têm uma conexão mais forte. Por quê? Porque cada um dos dois representa o lado oposto da moeda, né? Um lado oposto muito forte. Então vamos lá. O Anciente Garurumon representa o atributo da luz, enquanto o Anciente Sphinxmon representa o atributo das trevas, né? Então, mais uma vez, só representam, não quer dizer que eles sejam do mal ou coisa do tipo, certo? Inclusive, lembrem-se, os dois fazem parte dos 10 guerreiros. Os dois se fundiram junto com os outros 8 para tornarem-se Susanomon pela primeira vez. O Anciente Sphinxmon estava lá, então isso não quer dizer que ele era do mal. Mas vamos continuar. Eles eram os dois de nível Mega, obviamente mais fortes do que Digimons nível Mega convencionais, porque, obviamente, eles são Digimons Anciente, né? Digimons antigos, a classe dos 10 guerreiros, muito mais fortes do que um Mega comum. O Anciente Garurumon é do tipo Besta Antiga e o Anciente Sphinxmon é do tipo Besta Mística Antiga. O atributo do Anciente Garurumon é Data, enquanto o atributo do Anciente Sphinxmon é Vírus. O campo dos dois é Soldados dos Pesadelos, mas os dois também podem ser do campo desconhecido. E
obviamente ambos pertencem ao grupo dos 10 guerreiros, né? É dito na descrição deles, pessoal, ambos, que eles eram chamados por nomes especiais. Então, eu vou dizer esses nomes especiais porque, obviamente, eles também são conectados. O nome do Anciente Garurumon, ou apelido, né, como você quiser chamar, era Besta Brilhante Suprema, ou Supreme Shining Beast. E no caso do Anciente Sphinxmon, era a Deadly Dark Beast, ou Fera das Trevas Mortais. Então ambos possuíam apelidos ligados a esse lado do atributo deles, né? Um para as luzes e outro para as trevas. Então vamos lá. Assim como todos os outros Anciente, obviamente que eles passaram os seus genes, seus DNAs, né? Seus poderes e habilidades e etc. para Digimons que vieram no futuro, né? Eles são ancestrais nesse caso. No caso do Anciente Garurumon, para todos os Digimons Fera, ele passou um pouco de si. Então todo Digimon Fera vai ter um pouquinho dele de alguma forma. No caso do Anciente Sphinxmon, ele passou para as feras místicas e feras demoníacas. Então, qualquer fera mística ou qualquer fera demoníaca que você vê, vai ter um pouco do Anciente Sphinxmon dentro dele, certo? Porém, isso é muito relativo. Por quê? Porque de qualquer jeito, os Digimons Fera vão ter relação com os dois, certo? Além de que outros Digimons Fera também vão ter relação com outro dos Ancientes. Então, uma coisa que eu não mencionei até agora, mas é importante que vocês se lembrem, e que não é que você tem um Digimon lá que ele é feito de uma coisa e tem poderes diferentes. Ele só é parente do Anciente Garurumon. Não, pessoal. Muitas vezes esses Digimons vão ter parentescos no passado com vários dos Ancientes ao mesmo tempo, né? Porque é uma coisa que vem de vai saber lá quantos anos no passado. Então, depois de todos esses anos, os dados que foram passados de Digimon para Digimon, dentro dessa evolução que aconteceu, simplesmente chegou neles agora e é por isso que eles têm parentesco com vários ao mesmo tempo. Isso acontece até na vida real, certo? Durante o processo de evolução. Então, até nisso, eles também estão conectados, né? Ambos passam seus poderes, habilidades e genes para Digimons do tipo Fera, né? Mas é muito importante, pessoal, vocês lembrarem que dentre os Digimons Ancientes, você não tem nenhum anjo e nenhum demônio, certo? Então eu vou explicar para vocês. Os Digimons angelicais e os Digimons demoníacos, como o Devimon e o Angemon, eles não vieram necessariamente dos 10 guerreiros. Essa é uma pergunta que eu vi alguns inscritos fazendo, né? De onde que os anjos vieram, tal? De alguns dos Ancientes, tal? Então, o ponto aqui é que eles não vieram necessariamente deles, porque alguns podem ter simplesmente nascido do paraíso, outros podem ter simplesmente nascido da Dark Area, certo? Que é o inferno. Porém, aqui que está o ponto interessante da coisa. O Anciente Garurumon representa a luz, e ele passou esse atributo da luz e poderes envolvendo luz para o futuro. O Anciente Sphinxmon representa as trevas, e ele passou essas habilidades das trevas e coisas da escuridão para o futuro, certo? E a gente sabe que Digimons angelicais e Digimons demoníacos possuem, logicamente, poderes envolvendo a luz e poderes envolvendo as trevas. Então, eu acredito, tá, pessoal? Isso é uma teoria minha, tá? Que desses dois seria o mais óbvio que os Digimons angelicais e os Digimons demoníacos teriam vindo, certo? Então, Digimons como o Angemon, que usam poderes da luz, né? Angemon, Angeomon e coisas do tipo, teriam herdado de alguma forma os poderes do Anciente Garurumon, talvez, no futuro. E os Digimons como Devimon, Myotismon e coisas do tipo, teriam herdado suas habilidades do Anciente Sphinxmon, que representava as trevas, né? Assim como isso daí pode não ser verdade também, eles simplesmente herdaram do paraíso e do inferno, como a gente já sabe, né? Então, se você quiser considerar alguns dos Digimons Ancientes como sendo antepassados dos anjos e demônios, você vai considerar o Anciente Garurumon e o Anciente Sphinxmon com certeza absoluta, porque são os dois que representam a luz e as trevas, né? Então vamos lá, continuando. Anciente Garurumon e o Anciente Sphinxmon se fundiram junto com os outros 8 Digimons Anciente para se tornarem o primeiro Susanomon, né? Eles se sacrificaram, e quando eles se sacrificaram, seus espíritos foram quebrados em 2. Então, Anciente Garurumon
se dividiu em dois, né? E os espíritos dele se tornaram o Wolfmon, como também é chamado de Lobomon, que é o espírito humano da luz, e o espírito fera da luz, que se chamava Garmimon, mas também na versão americana é chamada de Kendo Garurumon. Também fica certo das duas formas. E no caso do Ancient Sphinxmon, obviamente aconteceu a mesma coisa. O espírito das trevas humano era chamado de Louimon, né? Que por muitos é considerado o Leomon do Digimon Frontier, né? Inclusive ele morre. Inclusive ele... spoiler, né? Inclusive ele morre. E o espírito fera, que é chamado de Kaiser Leomon, que é o que acontece com o espírito fera das trevas, né? E daí, pessoal, é muito importante que vocês lembrem que existem evoluções duplas, né? Poucos Digimons alcançaram as evoluções duplas durante o Digimon Frontier, né? Então você tem, por exemplo, o caso do Agnimon e do Burning Greymon, que fazem evolução dupla e se tornam Aldamon, né? No caso dos Digimons da Luz, você tem o Beowulfmon, que é a evolução dupla entre é quase como uma fusão entre o Lobomon e o Kendo Garurumon. E no caso das trevas, é um Digimon chamado Rairimon, que é a evolução dupla entre o espírito humano Louimon e o espírito fera Kaiser Leomon. Então, eles também representam as trevas da mesma maneira. Chegam nos mesmos poderes que o Ancient Garurumon e o Ancient Sphinxmon? Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Agora voltando aos detalhes e continuando. O que acontece, pessoal, é que no caso do Ancient Garurumon, ele é um Digimon que luta muito mais fisicamente. Então, como você pode perceber, ele tem duas espadas enormes nas mãos. São chamadas de Great Sword, ou espadas largas e coisa do tipo. São as espadas grandes. Ele consegue carregar uma em cada mão e usa elas para lutar. Então, essa é uma coisa muito interessante que eu gostaria de passar para vocês. Tipo, no caso do Ancient Sphinxmon, ele é um Digimon que com certeza luta mais como um animal, como uma fera, como um leão que te ataca, assim. Inclusive ele se posiciona da mesma forma. No caso do Ancient Garurumon, não. Ele parece um Digimon que se comportaria como um guerreiro, lutaria com você de frente com suas espadas, né? Os Garurumons, com o passar dos anos, a gente viu vários Garurumons, até nas primeiras temporadas do anime. No início eles eram Digimons que eram bem mais animalescos, né? Só que conforme foi passando os anos, a gente viu o Lobomon, por exemplo, eles não eram como os primeiros Garurumons. Eles eram mais semelhantes com guerreiros mesmo, que usavam espadas. Então, a gente já viu vários Garurumons que lutavam como feras, e a gente já viu vários Garurumons que lutavam como guerreiros, né? Então, como um exemplo, o Garurumon mais recente que a gente viu vê o Zed Garurumon, que era um Garurumon parecido com o Metal Garurumon, luta como uma fera, né? E a gente vê o Cres Garurumon, que é um Garurumon que usa espadas para lutar, né? E todos eles, de certa forma, têm conexões com o Ancient Garurumon, até no próprio nome, né? Inclusive, todos os Garurumons vieram do Ancient Garurumon, com certeza, né? No caso do Ancient Sphinxmon, não. Ele luta como uma fera, ele luta como um animal. Provavelmente ele não vai ser um Digimon que não pensa, assim. Não, com certeza ele deve ser inteligente pra caramba, mas ele não vai lutar como um guerreiro batendo em você com espadas, porque nem corpo pra isso ele tem, nem equipamentos, né? Então vamos lá. O Ancient Garurumon é dito que quando todos os Digimons Ancient se sacrificaram, ele e o Ancient Greymon sobreviveram um pouco no final. E foram eles que selaram o Lucemon de uma vez por todas. Então vamos dizer que, pelo menos dentro da descrição que estão dando aqui, é dito que ele e o Ancient Greymon sobreviveram à última cruzada, é assim que eles chamaram, e selaram o Lucemon, certo? Mas a gente sabe que o sacrifício foi feito de todos os 10. Então vamos dizer que 8 se sacrificaram, Ancient Garurumon e Ancient Greymon sobraram, pelo menos por mais um tempinho, e eles foram lá e selaram o Lucemon de uma vez por todas, terminaram de fazer o selo. Vamos pensar dessa forma. Essa é a conexão maior que existe entre o Ancient Garurumon e o Ancient Greymon. Até o fato dele ter aparecido no filme de Digimon Frontier junto com o Ancient Greymon, né? Lá você consegue inclusive ver o tamanho dele. Assim como o Ancient Greymon, que é um Digimon gigantesco, Ancient Garurumon também é um Digimon gigantesco, e com certeza o Ancient Sphinxmon também é um Digimon gigantesco, né?
No caso do Ancient Garurumon, ele não tem uma base. Assim, você olha para ele e fala no que ele é baseado. É basicamente um lobo gigante. Lobos são animais sagrados, com certeza, em muitas culturas diferentes. Porém, no caso do Ancient Sphinxmon, é muito mais aparente, né? Ele é baseado numa esfinx, né? O que é uma esfinx? Ou uma esfinge, né? São as esfinges do Egito. No Egito, os gatos e qualquer tipo de felino eram cultuados como seres sagrados. Você tinha que respeitar eles, você tinha que tratar eles muito bem, porque eles eram basicamente filhotes de deuses e coisas do tipo. E as esfinges eram construídas à imagem dos felinos justamente por isso, né? Ancient Sphinxmon é baseado numa esfinge, então provavelmente muito da cultura egípcia existe nele. Então eu imagino que ele provavelmente se comportaria, né, como um faraó. Aquele cara que senta num lugar e tenta, mandar nos outros sempre, e deve ter muitos servos que trabalham para ele. Eu acredito que ele devia ser esse tipo de Digimon, né? Ele devia ficar num lugar, provavelmente desértico, e é como eu imagino, perto de grandes pirâmides, e aonde ele ficaria, gigantesco do jeito que ele devia sozinho parecer um monumento gigante onde ele estivesse. Cheio de servos trabalhando para ele deveria se comportar como um faraó, né? E no caso do Ancient Garurumon, não, ele já se parece mais como um guerreiro que gosta de ajudar os outros. Então é dito na descrição dos dois que eles são o completo oposto um do outro. Então, isso não quer dizer que os dois não trabalhariam juntos, obviamente foi isso que aconteceu. Porém, graças aos dois serem o completo oposto, como luz e trevas, né? Eles se comportam completamente diferente, provavelmente. Então, o Ancient Garurumon deve ser um cara que gosta de trabalhar junto com os outros, enquanto o Ancient Sphinxmon deve ser o cara que, como eu disse, se comportaria como um faraó e mandaria nos outros, né? E gostaria de ter servos e escravos e coisas do tipo. Então vamos lá. No caso do Ancient Sphinxmon, é dito aqui uma coisa muito importante, que ele era conhecido por ser um Digimon que passava o ar da morte para as pessoas, a escuridão da morte, e que ele era cruel nas coisas que ele fazia. Então, lógico, você vai ler uma coisa como essa e vai falar, nossa, ele deve ser um Digimon do mal. Mas eu não digo que ele é do mal, eu digo que o modo de pensar dele era diferente, sabe? O modo de agir dele era diferente, apesar de tudo, ele é o que representa as trevas dentre os 10 guerreiros, então faz todo sentido, né? Então vamos lá. O Ancient Garurumon possui 2 ataques principais, sendo que um deles se chama Sharpness Claymore. Claymore é um tipo de espada, inclusive a qual é chamada as espadas que ele carrega, né, as 2 espadas grandes. Ele usa as 2, né, para estar batendo nos seus inimigos. É literalmente isso que é esse ataque. Seu outro ataque se chama Absolute Zero, né? Absolute Zero, aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas o Ancient Megatheriumon já não representa o gelo e o frio e etc. Sim, pessoal, aquele Ancient representa 100% o frio e o gelo e coisas do tipo. Mas os Garurumons também são Digimons conhecidos por causa de frio, gelo e ataques de gelo, né? Como vocês já devem estar cansados de saber. Ancient Garurumon não é diferente disso, e uma parte dele também é gelo e frio. Porém, esse ataque dele, conhecido como Absolute Zero, é dito que é tão gelado que ele consegue completamente parar os elétrons. Então ele para os movimentos dos elétrons com esse ataque, né? Então sai um frio do corpo dele que faz com que isso aconteça. Mas logo depois, junto com esse ar frio que ele solta, surge um raio de luz e ele ataca com esse raio de luz também. Então esse Absolute Zero é um ataque que faz 2 coisas. Tanto congela, quanto dá esse raio de luz que pulveriza. Então ele para os seus movimentos e te acerta com esse raio de luz com um ataque só. No caso do Ancient Sphinxmon, ele também possui 2 ataques. O primeiro deles se chama Necro Eclipse, né? Esse Necro Eclipse é dito o quê? Que ele é uma técnica de aniquilação suprema que encobre o inimigo com as sombras, com a escuridão da morte. Então ele literalmente causa uma escuridão que, acredito eu, que se pegar, o cara morre. Ou tipo, sabe-se lá o tamanho dessa escuridão da morte que ele cria, porque ele é um Digimon absurdamente poderoso usando uma coisa como essa, né? Deve ser ele deve escurecer uma cidade, sei lá, coisa do tipo. E seu segundo ataque, que se chama Dark Blast,
que é literalmente um raio laser que ele atira da sua boca quando ele dá o seu rugido, porque obviamente que ele é um Digimon leão, né? Uma esfinge baseada em felinos, ele tem uma juba, obviamente que ele é um leão, né? Então, ambos conectados, ambos poderosíssimos. Eu ouso dizer a vocês que quando os dois eram vivos, eles não eram muito amigos. E que, com certeza, eles já deveriam ter batalhado um contra o outro. Até porque eles são os opostos da moeda, né? Não acredito que o Anciente Garurumon gostava do que o Anciente Sphinxmon fazia, de como ele agia, né? E também não acredito que o Anciente Sphinxmon seria um Digimon bom, ou do bem, que não faria esse tipo de coisa. Então, assim, o lado dele devia ser bem ruim sim, sabe? Até por isso que ele comanda as trevas. Porém, a minha teoria é que quando o Lucemon veio e falou assim, olha, tudo isso daqui é meu, eu vou mandar em tudo isso daqui, e eu vou fazer com que tudo isso fique a minha imagem e a minha vontade. E o Anciente Sphinxmon provavelmente não era um Digimon que gostava dessa atitude do Lucemon. E por ele ser um Digimon anciente, supremo, poderosíssimo, ele provavelmente não gostou das atitudes do Lucemon de forma alguma e falou, não, peraí, por que eu tenho que obedecer esse cara? Por que eu tenho que obedecer esse anjinho que veio do céu? E é por isso mesmo que ele falou, não, peraí, esse cara tá querendo destruir o mundo onde a gente vive, onde eu vivo, onde eu vou comandar com as minhas trevas, então eu vou me juntar com os outros ancientes para que a gente juntos mande esse babaca embora. Acredito eu que ele se comportou, ou que se ele se comportaria dessa maneira, sabe? Então, esse é o tipo de personalidade que ele teria, como um Digimon semelhante a um faraó, né? E os outros, não tenha dúvidas que se juntaram e quiseram lutar por outros motivos e vontades, mas... então, assim, foram lá, se fundiram e formaram-se o Susanomon. Mais uma vez, poderosíssimo Susanomon, formado de luz e trevas, de Digimons incrivelmente fortes, né? E no futuro, pessoal, essa é uma coisa muito interessante. Eu deixei aqui para o finalzinho do vídeo já, para mostrar para vocês como que o Espírito das Trevas era complicado. Quando você está em Digimon Frontier, você vê que quando o Espírito das Trevas aparece pela primeira vez, ele não está igual ao que eu mencionei para vocês. Ele aparece como um Digimon chamado Duskmon, né? Duskmon, ele era um Digimon poderosíssimo, que muito mais forte do que os espíritos que os outros escolhidos conseguiam usar na época. Ele batia em todo mundo. Demorou muito para que eles conseguissem enfrentar ele. E ele era dito ser um espírito comum, ele não era um espírito fundido de dois espíritos, tipo a evolução dupla. Não, ele era um espírito humano, né? Ele é a primeira aparição do espírito humano das trevas, né? E quando ele virou o espírito fera, ele virou um Digimon que chamava Velgmon, ou Velgmon, como eles chamam, né? Que era o espírito fera das trevas. Porém, aí vocês perguntam assim, nossa, mas por que ele é completamente diferente daquilo que você mencionou antes, né? Porque, vamos dizer que quando ele é o Louimon e o Kaiser Leomon, ele é o espírito das trevas que está sendo usado para o bem. Então é literalmente as trevas sendo usadas para o bem. É isso, pensa dessa forma. Quando ele é o Duskmon e o Velgmon, ele é o espírito das trevas, ou são, né, o espírito das trevas, sendo usados para o mal. Corrompidos, fora do controle, coisa do tipo. Então, o espírito das trevas deu problemas pra caramba, porque até ele ficar do lado dos escolhidos demorou muito. Eles tiveram que batalhar muito para conseguir fazer com que o Koichi, que era o irmão do Koji, que fazia parte dos primeiros escolhidos do Frontier, que ele voltasse ao que ele era normalmente, que ele entendesse o que ele tinha que fazer, que ele parasse de ser controlado pelas trevas e tudo mais. Então é basicamente, se você controla as trevas e usa elas para o bem, você vai virar o Louimon e o Kaiser Leomon. Mas se você tem o espírito das trevas e você não consegue controlar ele, e você faz as coisas do mal, você vai ter o Duskmon e o Velgmon. Então, até nisso, o espírito das trevas era complicado. Então eu imagino que isso foi uma coisa que aconteceu no grande passado. O Anciente Sphinxmon não devia ser um cara que de cara ele era do bem, que de cara ele queria ajudar todo mundo. Mas depois de muita coisa que deve ter acontecido, alguma coisa que
talvez envolva o Ancient Garurumon, até porque a gente sabe que existe grande ligação entre os dois. O Ancient Phoenixmon decidiu que ele ia ajudar eles, que ele ia se juntar aos guerreiros lendários do passado e ajudar eles na luta contra o Lucemon. Então, provavelmente foi muito mais complicado do que a gente imagina. Ambos poderosíssimos, ambos incríveis, né? Um leão e um lobo, é o leão das trevas e o lobo da luz. Muitas pessoas já devem, por exemplo, ter visto leões e lobos lutando em mitologias diferentes, seriados diferentes e coisas diferentes, que tem a ver também aqui. De certa forma você pode considerar que ambos eram irmãos, né? Até porque um era a luz e o outro era as trevas, que foi levado para Demon Frontier quando os irmãos gêmeos representavam os dois. Então, basicamente, pessoal, isso é tudo que a gente sabe sobre eles. Espero que vocês tenham gostado dos dois. Então, pessoal, para finalizar, eu vou deixar uma pequena surpresa para vocês. Estou fazendo todos esses vídeos e eu sabia que eu ia chegar no final. E eu vi que eu precisava fazer outros 2 vídeos. Esses outros 2 vídeos que vão entrar para essa mesma série, antes da gente começar uma série nova, vão ser um vídeo sobre o Susannomon antigo, o Susannomon que foi formado dos 10 guerreiros. Também vou falar provavelmente do Susannomon normal para fazer comparação, mas eu vou tentar falar o máximo que eu acho do Susannomon da antiguidade, aquele que foi formado da fusão dos 10. E um outro vídeo onde eu vou estar falando do Lucemon. Aí você fala assim, nossa, mas você não vai fazer um Lucemon dos 7 Lords? Então, pessoal, esse é o ponto. No vídeo do Lucemon dos 7 Lords, eu vou estar falando do que a gente sabe sobre o Lucemon dos 7 Lords. Talvez eu mencione alguma coisa dos 10 guerreiros lá, mas não tanto. Nesse vídeo do Lucemon que eu vou fazer, eu vou estar falando do que eu acho, de como era e o que fazia o Lucemon da antiguidade. O Lucemon que apareceu para destruir o planeta e foi impedido pelos 10 guerreiros. Então, para essa série, a gente ainda vai ter mais 2 vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. São vídeos maravilhosos que eu adoro fazer. Eu percebi que muitos de vocês gostam de conhecer mais sobre esses Digimons. Então, como eu sempre peço, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses 2. Curiosidades, dúvidas, tudo, postem aí. Vou gostar de estar lendo cada um dos comentários de vocês, com certeza. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like ou um dislike aí. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Dessa forma você ajuda o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo ou leve o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão gostar desse assunto. Você também pode estar clicando no sininho. Esse sininho vai te dar notificações de vídeos novos que forem postados aqui no canal, tá bom? Dia escolhidos, obrigado para todos vocês que assistiram esse vídeo. Agradeço de coração. Deixo aqui um abraço do Genai, carinhosíssimo, para cada um de vocês. Adoro todos vocês e fui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.